Salve! Renatinha, que saudade! Muito tempo. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso papo vai ser obrigado, querido. Já tô usando aqui a dica do meu irmão, do Colina Filmes, tá? Apaguei a luz de trás, deixei a luz só na frente, só que eu não tenho uma luzinha pra dar um contraste aqui. Então a gente segue nessa. Amiga, saudade de você, viu? Vamos esperar um pouquinho pro povo ir chegando, se acomodando. Senta, pega um café, que hoje o papo vai ser gostoso. Envia aí pros seus amigos essa live. Importante estar todo mundo aí. Eu mesmo aqui tô enviando pra geral. Ah, começou do Conta uma Piada. Não, vou contar a piada dos discípulos, então. Jesus, ele nomeava os discípulos dele por X. Por exemplo, Pedro era o X1, João era o X2, e assim ia. E aí Judas era o X9. Chega, né? Eu tenho que arrumar meu repertório, aumentar meu repertório de piada, porque eu só sei essas, assim, desde 2000 e 2000, entendeu? Desde 2001 são essas as piadas que eu conheço. Então, assim, eu tenho que dar uma melhorada. Mas a gente segue. Boa noite, gente. Boa noite pra quem estiver entrando agora. Eu gostaria que vocês enviassem essa live para as pessoas, para os seus amigos. Vai ser um papo bem bacana. E antes de tudo, eu gostaria de dizer sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o homossexualismo, sobre a homossexualidade. Tudo que formos falar, tudo que iremos debater, não é uma opinião nossa, mas está embasada na Bíblia. Então, assim, não é uma opinião da Igreja Batista Novo Tempo, não é uma opinião do pastor Tiago, que vai falar conosco, é uma opinião bíblica, tá bom? Isso é muito importante falar. E, mais uma vez, também, como na política a gente comentou, a gente não está impondo nada aqui. Estamos esclarecendo a forma como a Bíblia trata o homossexualismo, tá bom? É importante deixar isso muito claro, é importante enfatizar isso, e eu vou enfatizando mais vezes durante a live. Então, o que vamos falar aqui não é uma opinião, mas é algo embasado na Bíblia, tá bom, gente? Eu já vou chamar o pastor Tiago aqui pra gente não perder tempo. O assunto é longo, o assunto é polêmico, então a gente precisa de mais tempo possível, tá bom? Vamos lá, vou chamar o pastor aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, vamos já orar pra gente começar, né? Pra gente não perder tempo, tá bom? O senhor ora? Ora, vamos orar. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor está nos dando de conversarmos aqui. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar tudo que o Senhor pensa, tudo que o Senhor deseja sobre tudo que conversamos aqui, Senhor. E nos usa para ser mesmo a tua voz nesse momento. Abençoa cada pessoa que estará ouvindo também e que todos sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastor.
Então, vamos começar do começo, né? Eu acho que antes de entrar em homossexualidade, a gente tem que entrar em sexualidade, né? O que é sexualidade segundo a Bíblia? Então vamos lá. Bom, é um assunto bem amplo, né, na verdade, e a gente vai encontrar isso de Gênesis a Apocalipse, né? Então, vamos pensar que Deus, quando criou lá em Gênesis, ele criou o homem e a mulher com características muito peculiares, e a sexualidade já ali tinha tudo a ver com vida, com gerar vida, né? Com uma expressão da vitalidade de Deus, como expressão da criatividade de Deus em todos os sentidos, né? De diversidade, mas no sentido também de gerar vida, né? O casal gera vida. Então, a sexualidade, já em Gênesis, carrega todo esse significado, né? De comunhão, de completar-se um ao outro, de intimidade profunda, de ajuda mesmo, de completar mesmo, né? Acho que é principalmente isso quando a gente lê ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? Agora, por causa do pecado, a gente vê a deformação de tudo isso, também de formas muito múltiplas mesmo, né? Mas para definir, eu acho que Deus, ali em Gênesis, deixa claro isso. Ele criou a diversidade, ele criou uma diversidade que se completa, ele criou algo que criava também, né? Que cria vida. Exatamente. Então, o senhor acha, o senhor enfatizou, falou sobre o pecado, né? Por conta do pecado, tudo foi diferente. Então, o senhor acredita que a sexualidade pode até está ligada à identidade do ser, dele não saber sobre a real identidade dele? Então, é bom já deixar claro, logo de começo também, que sexo não é sinônimo de pecado, porque, infelizmente, a igreja, por muitos séculos, deu essa impressão. Ah, estamos falando do que? Sexo? Logo, pecado. Ah, qual é a maçã do Jardim do Éden? Pecado, é o sexo, né? As pessoas falam isso com muita frequência. Então, a gente tem que deixar claro aqui que nós não consideramos a sexualidade em si um pecado, né? Acabei de falar que é uma criação de Deus. Então vamos partir disso, né? Agora, partindo disso, até que ponto a sexualidade foi afetada pelo pecado? Até o ponto mais profundo de afetar a nossa identidade, sim, né? Tem como separar a sexualidade da nossa identidade? Não, né? A sexualidade é parte profunda da nossa identidade. E acredito que justamente por ser uma das partes mais profundas da nossa identidade é que ela é mais destruída e mais atacada também, né? Então, com certeza, o pecado, ele atrofia, ele limita, ele tenta destruir, ele tenta corromper, principalmente, né? Ou inclusive nossa sexualidade também, com certeza. E aí, nossa identidade. Certo. Então, então entrando agora um pouco como a identidade está ligada à sexualidade, a sexualidade está ligada ao homossexualismo, o que é o homossexualismo, né? Segundo o mundo mesmo, como definiria o homossexualismo? Sim. Bom, tá cada vez mais difícil de definir, mas a gente falar em homossexualismo é mais difícil do que falar de homossexualidade, na verdade. Porque o homossexualismo a gente tem que entender como todo um sistema, todo um movimento de pensamento sobre isso. Agora, falar de homossexualidade é falar de uma forma de expressão, de uma orientação sexual, é um pouco mais fácil, vamos pensar assim. Porque o homossexualismo, a gente realmente está falando de todo um movimento, até de quem não é homossexual, que apoia, né? Então, maior. Mas se a gente for definir, a homossexualidade nada mais é, e aí pode ser, vocês podem não ter ouvido essa definição desse jeito exatamente, mas pensem que a homossexualidade é como um atrofiamento da plenitude da sexualidade da pessoa. Então pensa assim, a mulher, ela pode ser feminina ao máximo, ela tem um potencial para sua feminilidade. A homossexualidade atrofia isso e impede a mulher de desenvolver sua feminilidade a ponto de se relacionar com um homem. E o homem homossexual, a homossexualidade masculina, também é um atrofiamento da masculinidade a ponto de impedir esse homem de ser homem plenamente e de desfrutar de um relacionamento com uma mulher. Né? Então, se a gente pudesse definir de alguma forma, acho que essa forma é que melhor define, assim. Certo. Então,
já definindo, aí a gente vai entrar naquelas perguntas polêmicas que todo mundo pergunta, que todo mundo faz. Homossexualidade, então, é pecado? Sim, é pecado, mas vamos definir também, porque só categorizar numa listinha é muito fácil. Exatamente. Por que é pecado? Porque assim como todo pecado, ele afeta um propósito original de Deus, destrói, corrompe a imagem de Deus em nós. Então, qual é a imagem de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher? Que eles expressem plenamente a sua sexualidade, feminina, no caso da mulher, masculina, no caso do homem. Então, se isso é corrompido, se isso é afetado, isso significa que é pecado, né? Algo está impedindo a pessoa de manifestar plenamente aquilo para o qual Deus a criou. Então, é mais um pecado, certo? Há vários pecados que fazem a mesma coisa em outras áreas da vida, mas esse afeta justamente nossa identidade e exercício sexual. Certo. Lembrando, mais uma vez, que aqui não é a opinião do pastor Tiago, aqui são base, a gente está usando base bíblica para expressar e não também para impor nada, a gente não quer que você mande isso para uma pessoa homossexual e diga, tá vendo, você está pecando, não é esse o propósito, mas que a gente saiba como responder às perguntas sobre a nossa fé nesse assunto, tá bom? Se você tem perguntas também sobre esse assunto, já vai mandando na caixinha de perguntas, a gente vai responder no final. Certo, então, pastor, pensando nisso, então, homossexualidade é doença? A pessoa nasce com isso? Então, é muito fácil falar assim, né? Aliás, quando a gente fala de pecado, geralmente a gente tem dois problemas. Hoje em dia as pessoas colocam os pecados na categoria de crimes ou na categoria de doenças. Então, isso é crime, ele tem que ser preso. Não adianta falar que Deus perdoou. Ah, Deus perdoou nada, vai para cadeia. Ou falar assim, não, é doença, coitado da pessoa, não pode ficar acusando ela de um pecado. Deus entende, é uma doença. A homossexualidade, a gente tem que entender que as pessoas estudam isso aí fora, tentam estudar nossa cabeça, nossa manifestação sexual, né? Isso falando fora do contexto cristão, vamos pensar assim. E aí, fora do contexto cristão, a gente tem estudos que demonstram, certo, que a homossexualidade não é uma manifestação natural, certo, da sexualidade. Então, há quem defenda isso fora do contexto cristão, cientificamente, dentro de estudo, da área médica mesmo, né? Agora, categorizar simplesmente, é uma doença, ponto. É muito complexo, certo? Existem pessoas que desenvolvem a homossexualidade, ou eu não gosto da palavra desenvolvimento, porque parece que foi uma evolução, e é ao contrário, né? Mas a pessoa acaba ficando presa à homossexualidade por vários fatores diferentes. Então, falar simplesmente, é doença. Parece que eu falo assim, é fisiológico. Uhum. É uma coisa lá no cérebro dela, ou no DNA, que se mexer resolve. Não é simples assim. Como tudo na nossa sexualidade, não dá para reduzir a doença. Então toma um remédio. Não existe isso, né? Então falar assim, doença, eu acho que é muito reduzir mesmo, é reducionista mesmo, é muito ruim. Legal. E aí, sobre já entrando na igreja, né? O homossexual na igreja, que é o tema central, existe como um homossexual deixar de ser homossexual, né? Então, se a gente entende a homossexualidade como uma limitação da sexualidade, a minha pergunta pode ser, é possível retomar o desenvolvimento dessa sexualidade? Sim. Certo? É possível que um homem que tem uma orientação homossexual, que erotiza pessoas do mesmo sexo, justamente porque ele não desenvolveu plenamente a sexualidade dele. Ele manifesta uma homossexualidade infantil, ou ele parece um menino, ou ele desenvolveu uma homossexualidade pro lado feminino mesmo, ele quer imitar o aspecto feminino. É possível que ele resolva isso e desenvolva plenamente a sua masculinidade? Sim, eu acredito nisso com certeza, né? Então, até porque, gente, é uma construção, certo? A gente tem que entender isso. Até quem é contra, que chama a gente de homofóbico, né? Até pessoas que defendem plenamente a liberdade do homossexual, de praticar e tudo mais, entende hoje que isso é uma coisa construída, certo? Eu nasci assim. Não, ninguém nasce com um comportamento sexual. O comportamento sexual é construído ao longo da vida, né? Então, a homossexualidade também.
Então a gente pode entender isso. Se é possível a mulher resolver todo o trauma que ela tem com o sexo masculino e desenvolver plenamente sua feminilidade, claro que é possível. E agora, não é fácil, não é simples. Aí é que está a questão, né? E assim, eu tenho feito um estudo, né? Até o senhor sabe mesmo, sobre sexualidade. E a pastora não, a ministra Andréia, ela fala muito sobre como está ligada a identidade e sobre que isso não define a gente, né? Que a homossexualidade não define quem a pessoa é. E muitas vezes o líder, ele vai de encontro a isso, né? A pessoa diz, eu fui abusada quando era pequeno e por isso me tornei homossexual. E aí o líder quer trabalhar em cima disso, mas existe muito mais por em volta. E aí, pensando nisso, eu até vou perguntar para você, como que um líder, ou mesmo até uma pessoa cristã, pode ajudar um outro irmão que esteja passando por esse tipo de transtorno, né? Um transtorno não, esse tipo de problema. Limitação, sim. Limitação, né? Bom, como é que eu fui atrás disso, na verdade, né? Havia um rapaz na nossa congregação, lá em Maresias, e ele confessou que ele, mesmo batizado, mesmo já estando na igreja, ele teve um envolvimento com outro homem, né? E aí eu falei, não, eu preciso ajudar ele, eu preciso entender isso. E eu mesmo tinha as minhas próprias crises sexuais de identidade. Falei, bom, passou da hora de eu entender isso melhor. E aí eu comecei a ir atrás de informação. Então, a primeira instituição que eu encontrei foi a Êxodos. Muito interessante. A Êxodos tem publicações sobre isso, então dá para ler, dá para entender melhor. Depois eu descobri Luz na Noite, que tem o site luznanoite.com. Eles têm cursos gratuitos para quem quiser entender o ponto de vista cristão sobre a homossexualidade. É muito interessante. Aí você tem a Avalanche, como você já citou também. Então, assim, buscar informação é fundamental. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que entender melhor isso, né? A outra coisa, eu preciso entender profundamente o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? Que numa live como essa não dá nem tempo de falar. É muita coisa, muita coisa. Agora, além de informação, eu preciso de amor pela pessoa, né? Eu tenho que me esvaziar do legalismo, dessa posição de que eu não sou homossexual, então eu sou santo, eu sou melhor que ele, né? Não existe isso, certo? A homossexualidade é um pecado, mas você tem os seus em luta de libertação, né? Então cada um está se libertando dos seus próprios problemas e pecados. E isso deve ser o olhar da graça. Eu devo olhar o outro com a mesma graça que eu preciso que me olhe, né? Então esse olhar de acolhimento, né? De graça mesmo. E também ouvi muito, sabe, em todas as pessoas que eu já ajudei com relação à homossexualidade, você precisa ouvir muito, porque você precisa entender o que aconteceu com a pessoa, o caminho que ela trilhou, né, sentir o que ela está sentindo. Aí Deus mesmo vai te iluminando de tudo que você já buscou de informação, dessa empatia, Deus mesmo vai te orientando o que está travando aquela pessoa de desenvolver a sexualidade dela plenamente, né? E aí vocês estão trilhando um caminho junto, né? Sim. O senhor citou sobre amor, né? Por que então nas igrejas ainda é um tabu o homossexualismo, né? Por que a gente fala de fofoca e não é tão impactante quando a gente fala de homossexualismo? Por que será que isso acontece? Porque a igreja é hipócrita. Verdade. Vamos lá, né? A verdade seja dita, né? Por que o homossexual é pior do que o pastor que trata mal as pessoas ou não faz o que tem que fazer, por exemplo, né? Por que o homossexual é pior do que a pessoa que é mesquinha, avarenta e não dá nenhum alimento numa campanha da igreja para pessoas que precisam? Então, assim, nós temos que nos colocar como pessoas carentes da graça, assim como o homossexual. Então, não pode existir esse tipo de categorias de pecados, né? Isso aí já deveria ser algo tão ultrapassado por nós, né? Assim, mas ainda é comum, né? Então você tem igrejas que vão falar que o homossexual está endemoniado, que ele tem um demônio que tem que ser expulso dele e tal. Absurdos como esse, certo? Então, assim, a gente precisa superar isso, porque biblicamente eu não tenho esse tipo de suporte para encarar as coisas desse jeito, né? O homossexual está num nível de pecado
nível 10, né? E eu não, na fofoca eu tô no nível 1, né? Não existe isso, né? A fofoca mata mais que a homossexualidade, muitas vezes, né? A Eu língua preciso mata mais encarar, a língua? pois é. Tiago disse isso na Bíblia. Então, assim, vamos encarar essa situação como um dos pecados que nós devemos vencer e lutar como igreja. Agora, eu acho que isso também tem a ver com a nossa falta de fé também. É hipocrisia, mas também é falta de fé. Por quê? Eu acredito de verdade que Deus pode te usar, Amanda, para me ajudar a enfrentar os meus problemas. Eu confio de verdade a ponto de ser transparente com você, como igreja. Qual é o meu medo de ser transparente com a igreja? Se todos ali assumem que são pecadores e que precisam de cura. Ah, mas se eu falar do meu problema, vai cair na boca de todo mundo e vai virar fofoca. Quem faz isso, não sei nem se é convertido, porque não tem consciência do próprio pecado e da própria luta. Certo? Sim. Então, assim, a igreja deveria ser o lugar onde todos são conscientes da batalha espiritual e, por isso, não zombam da luta alheia, né? Eu acho que falta transparência entre nós, falta esse olhar da graça, né? Falta tudo isso. Precisamos cultivar essas coisas. Sim. Eu até, numa palestra que eu assisti há alguns anos atrás, a pessoa perguntou se um homossexual entrasse na sua igreja agora, o que você faria? E, né, choca a maioria das pessoas, isso choca, porque ninguém espera isso, mas tá mais perto do que a gente imagina, né? O problema com a Sim. sexualidade. Ó, no meu concílio, para ser pastor, né, da Igreja Batista, um dos pastores perguntou assim, numa ceia do Senhor, tem um casal homossexual de mão dada, lá 2 homens homossexuais na igreja. Você está distribuindo a ceia. Você vai distribuir a ceia para eles, sim ou não? Aí, eu tive muito problema porque eu respondi o seguinte. Claro que sim. O problema é deles. A escolha é deles. A posição perante Deus é deles. Eu não sou Deus para falar assim, vocês não fazem parte disso aqui. Né? A Bíblia diz isso, cada um toma e come refletindo sobre a sua própria relação com Deus, né? Então, acho que as pessoas não entendem isso, elas invadem demais o espaço dos outros, né? E se colocam numa posição de juiz, muitas vezes, e que já exclui e acabou, né? Então, peraí, temos homossexuais nas nossas igrejas? Com certeza absoluta, né? Agora, se eles têm liberdade para falar da luta deles e receber apoio, é a grande questão. E se eu não sei nem quem é homossexual na minha igreja, isso é um péssimo sinal, na verdade. É sinal de que ele não tem, ele não vê, ele não percebe que ali há um olhar de graça e amor para ele abrir a luta dele para lutarem com ele, né? Eu acho que ainda é muito difícil para a gente distinguir que homossexuais e fofoqueiros, mentirosos, estão tudo ali no mesmo barco e está todo mundo sendo julgado por Deus da mesma forma, né? Até tem mais uma pergunta sobre isso mesmo. Será que um homossexual ele pode ser um membro batizado e assim bater no peito e falar assim, eu sou homossexual e eu quero fazer parte dessa igreja? Existe essa possibilidade? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, está escrito aquela listinha de pecados que fala do homossexual, inclusive, né? Os injustos, os homossexuais, né, passivos ou ativos. Vocês foram assim outra hora, mas agora vocês são justificados, restaurados pelo Espírito de Deus. Ponto. Então vamos entender o seguinte, o cara chegou na igreja e falou assim, eu sou homossexual. Eu tenho minha masculinidade limitada, travada. Não consigo me expressar plenamente como homem. Estou com problema. Certo? Ele assumiu isso aí. Ele vai começar uma caminhada de luta para ser o que Deus quer que ele seja. Quando a pessoa entra numa igreja e entrega a vida dela para Cristo, o que ela está dizendo? Que seja feita a imagem de Deus em mim, que a vontade de Deus prevaleça em mim. O velho homem morre e o novo homem nasce para revelar Jesus. Então ela abre mão de tudo, até da forma como ela expressava a sexualidade dela antes. Então, e outra, Romanos capítulo 6 diz isso.
Não tem como uma pessoa entrar na igreja e falar assim, tá, eu recebi a graça de Deus, então agora eu posso pecar à vontade, porque a graça dele é maior que meu pecado, né? Paulo diz, claro que não. Se você foi liberto do pecado, por que você quer continuar sendo atrofiado por ele? Né? Parafraseando, né? Então, assim, se eu entro numa igreja, eu encontro Jesus e eu entendo que a minha condição é de pecador, destruído e que preciso de restauração, por que eu vou desejar continuar do mesmo jeito, inclusive como homossexual? Agora, é diferente do cara que vai chegar na igreja e vai falar assim, ah, eu sou homossexual mesmo, vocês vão ter que me engolir, né? Não funciona assim, né? É um desrespeito com a igreja, né? Ele vai ter que entender que aquelas pessoas que frequentam aquele lugar, eles acreditam que a Bíblia é a revelação de Deus, eles acreditam que a homossexualidade não é o projeto de Deus para a pessoa e que a pessoa precisa de libertação, precisa se destravar para desenvolver o seu potencial sexual. Então ele vai entrar em conflito com um grupo que crê numa coisa milenar e sem proveito nenhum, né? E, pastor, você acha que por que é tão difícil para essas pessoas que sofrem com sua identidade sexual saírem disso? Por que será que é tão difícil? Bom, antigamente, era mais difícil por causa do machismo mesmo, né? Nossa sociedade era bem machista, então o homem é assim, né? E você tem todo um estereótipo de homem que se coça nas partes íntimas, que gospe no chão e fala grosso. E isso é ser homem, né? Homem não lê, leitura é coisa de fresco, homem joga bola, né? Homem, então, você tinha toda uma categoria de descrição de homem na sociedade brasileira, né? É isso, ser homem. Então, quem não se enquadra nisso é boiola, é qualquer adjetivo, né? Tinha 1000 adjetivos. Enfim. Então, a pessoa, para não ser discriminada, para não ser excluída do convívio com os outros homens, para não ser excluída até do emprego, de tantas outras questões, ela não falava nada e, né, ia levando a vida dela como ela podia. Agora, com tudo que já vem sendo falado, com toda uma mídia que estimula até a expressão da homossexualidade como algo natural, como algo normal, a gente não vê tanta dificuldade assim. A gente ainda encontra dificuldade como? De na igreja as pessoas assumirem o problema ainda com medo de serem discriminadas, rejeitadas e excluídas. Então ainda acontece isso de as pessoas não conseguirem na igreja se sentir à vontade porque elas têm medo do como vão tratar ela dali para frente, né? Assim, e pensando como um homossexual, né? A gente tem medo que os amigos parem de ser nossos amigos, porque eles vão achar que agora a gente fica olhando para eles como se eles fossem um objeto sexual. Então eu vou falar que com as mulheres, né? Entendeu? Eu vou falar e eles vão achar que eu fico olhando para eles de outro jeito. Então, assim, existem muitos medos dentro do homossexual que travam ele, né? Como é que as pessoas vão me olhar daqui para frente? Será que vão continuar sendo meus amigos? Será que a intimidade que eu tenho com eles hoje vai ser a mesma depois? Né? Então, tem realmente muitos medos aí dentro do homossexual, né? Porque ele já vem com todo um problema. E acrescentar a esse problema a rejeição, o preconceito, né? A gente sabe que até violência essas pessoas sofrem, né? Quantas vezes a gente ouve de notícia lá na Paulista, não sei o quê, arrebentaram com lâmpada o cara só porque ele é homossexual. O cara travesti sofrendo aí, um monte de coisa. Então, assim, a gente sabe que esse grupo sofre muito, né? Então, não é à toa que é muito difícil para eles abrir isso para discutir. Uhum. E também, antes de você ir para a próxima, a gente tem que entender que se ele vive a experiência da homossexualidade, isso é fruto de um problemão que ele teve lá atrás, geralmente. Então, assim, é fácil falar de abuso sexual? Meu, não é fácil, entendeu? Você foi abusado sexualmente, você se sente sujo, você se sente culpado, você acredita que foi você que atraiu, sei lá, tem tanta coisa que acontece na cabeça de alguém que sofreu um abuso, né? Ou você teve uma péssima experiência com a questão da imagem, né? Então, assim, para quem é mulher, né? Meu pai foi horrível, por isso que eu odeio todos os homens, ou minha mãe era, né, sargentona, não sei o que e tal. Então, o cara já vem com a construção da homossexualidade por um monte de coisa ruim que vem acontecendo em toda a história da vida dele. Então, assim, é fácil falar disso? Né? É fácil me expor assim? Nunca é, né?
Exatamente, né? A gente tem que entender que a pessoa carrega uma identidade que nunca foi a dela, nunca foi propósito de Deus, né? Ela foi alimentando uma identidade sobre ela que não era propósito de Deus. Então, isso que o pastor está falando é muito, muito importante, de ouvir as pessoas e não fazer cara de espanto, mas ouvir, acolher e entender que o que ela é hoje é fruto de um passado e até de um presente que ela está levando, né? E precisa mesmo uma desconstrução de tudo isso. Vamos lá, então. Vamos abrir, então, para as perguntas aqui. Aqui. Há literatura que possa sugerir em relação a isso? Então, um momento de indicação de livros. Nem gosto. Bom, tem livros muito bons. Tem um livro que eu li recentemente, que é de um pastor da Igreja Batista do Morumbi, que o título do livro é uma pergunta, né? Homossexual na igreja? E aí tem toda uma discussão sobre isso. Livro muito bom. Tem um livro cinzinha também, que é de um japonês, agora eu não vou lembrar o nome. Mas o título é esse também, né? Homossexualidade. E a Bíblia, Homossexualidade e a Bíblia, é o título do livro, é um livro de capa cinza. E a contribuição muito importante desse livro é que ele fala o seguinte: o homossexual, então, se ele quer ser cristão, ele vai ter que deixar de expressar a sexualidade dele. Coitado, ele não vai ter vida sexual. E aí o autor ele vai trabalhar sobre isso. Peraí, o que é mais importante, né? Ele é feito para Deus ou é Deus que tem que fazer a vontade dele e tal? Então esse livro discute muito isso, muito interessante. Tem aquele da Cruz e o Arco-Íris, também muito bom, muito interessante também. Deixa eu ver o que mais. Tem um da Luz na Noite, que é da psicóloga Débora, e ela vai falar sobre isso, Débora Cunha. E ela fala como aconselhamento para homossexuais. Então, assim, como aconselhar um homossexual. É muito bom esse livro também. Ela traz muitos psicólogos que discutem a questão, é um livro muito bacana. Eu cheguei a escrever um também, mas eu ainda estou aguardando o Vida Pura para a gente... vamos ver se o Vida Pura a gente publica junto, esse, né? Mas esse eu dei o nome de Homens em Construção. Ainda estou vendo lá como fazer. Então, esses são alguns. Mas hoje você acha um monte, assim, né? Virou um tema bastante discutido, né? Sim. Então, aí, ó, anotem aí essas dicas, se você se interessa pelo tema. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Ó. É uma regra que, se for abusado, torna-se homossexual? Fui abusado, então vou virar homossexual. Não é verdade. Eu conheço, né? A gente conversa com várias pessoas e algumas confessam, né, essa questão do abuso, e a gente acaba percebendo o quê? Isso vai depender muito do como a pessoa reage a essa situação, né? Então, se a frequência com que isso aconteceu, como foi a situação do abuso, tudo isso conta, né? Então, havia ali um tio, né, um primo abusador, mas foi uma situação única e acabou aquilo, né, eu fiquei com raiva dele, a nossa família se afastou deles, acabou tudo ali e tal, e eu entendi que não tem nada a ver. Uhum. Também depende do que, houve mesmo um abuso constante, por exemplo, tem uma história assim, né, primos que abusaram constantemente dessa pessoa. Então foi algo sistemático, repetitivo, destrutivo, e aquilo gerou uma forte homossexualidade. Né? Então, assim, depende muito do como... E também depende muito da pessoa, né? Assim, tem pessoas que podem passar por coisas tão difíceis e superam e enfrentam aquilo de um jeito, e tem pessoas que é uma coisa tão menor, né? Por exemplo, tem um caso mesmo de um rapaz, uma vez que a gente conversou também, que um vizinho que fazia ele masturbá-lo. Esse foi o abuso, né? Então ele tinha que tocar no vizinho. E aquilo destruiu a sexualidade dele de tal forma, a identidade sexual dele de tal forma, que ele desenvolveu, né, toda essa questão da homossexualidade. Quer dizer, nem houve abuso de penetração, etc e tal, né? Uhum. Houve uma invasão de intimidade, mas nem ele não foi tocado, ele não foi violado em nada, né? Então, assim, é muito pessoal, é muito da situação, do como, né, da relação entre a pessoa e a situação, é muito complexo isso, né?
Sim. Mas não é um fator decisivo. Ah, foi abusado, é homossexual, ponto. Não é assim. E tem homens também que são abusados ou praticam esse tipo. Acontece uma situação parecida e eles não se tornam homossexuais, mas podem se tornar viciados em pornografia e masturbação, né? Também tem esse lado. Então, realmente Sim. não é um fator. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Deixa eu ler aqui. Qual a sua opinião sobre o casamento entre homossexuais? Você acha que deve ser um direito por lei? Essa é outra pergunta do meu concílio que quase me custou minha cabeça. Naquele dia em que o pastor me perguntou isso, eu disse para ele assim, civil ou religioso? Aí ele me falou civil. Aí eu falei, então eu sou a favor, né? Agora vamos explicar isso, né? Antes que me enforquem também aqui. Bom, vamos dizer o seguinte, a discussão é a seguinte. Até onde o Estado tem o direito de governar nossas vidas e até onde o indivíduo decide o que fazer. E aí a segunda pergunta, por que a igreja tem que incentivar o Estado a proibir alguma coisa de indivíduos? Então, assim, é muito complicado falar nisso, né? A gente vai apoiar o Estado para que o Estado invada a vida dos outros quando isso é conveniente para nós. Mas quando eu quero corrigir meu filho dando umas boas chineladas nele, eu não posso, porque o Estado invadiu minha decisão. Então, nesse caso, eu não quero que o Estado invada a minha casa. Mas no caso dos homossexuais, eu quero. Então, assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Então, acho que a discussão é mais embaixo. E por que eu quero que a igreja se posicione a favor do Estado por uma proibição? Eles querem viver juntos, dois homens. Eles não têm nada com Deus, eles não querem Deus na vida deles, eles não têm nenhuma relação com a igreja. Eles querem viver juntos. Liberdade religiosa, né? Eles querem viver juntos e querem ter direitos por viverem juntos. Direitos de compartilhar das posses, de etc, né? De pensão, enfim. Porque eu, igreja, tenho que falar não porque eu não gosto. Não porque a homossexualidade é um pecado na nossa opinião como igreja. O Estado não pensa assim. O Estado não pensa que a homossexualidade é um pecado. Então, por que o Estado tem que apoiar o que eu penso? Né? Então, acho que a discussão é essa, né? Uhum. Se o Estado é laico, né? Eu não mando no Estado e o Estado não faz o que a igreja quer. Sim. Mas aí se entrasse no religioso, casamento religioso ou homoafetivo? Aí a questão muda totalmente, porque aí é eles que devem respeitar nosso espaço e a nossa posição, certo? Até porque, biblicamente falando, não existe casamento homossexual. Existe uma união civil reconhecida em cartório. A palavra casamento é algo criado muito antes da cerimônia do Estado. Né? É uma criação do Jardim do Éden, um homem e uma mulher que geram filhos. Não tem como mudar isso. Isso é a instituição do casamento. Né? Não tem como dois homens fazerem isso. Então, casamento é só religioso cristão. Né? Então, pensando nisso, a gente não pode falar, eu vou legitimar a união de dois homens dentro de uma igreja. Biblicamente não existe isso. Né? E aí eles têm que respeitar o que nós cremos. Nós cremos num livro milenar que é a palavra de Deus para nós. E ele diz que não pode, que não existe isso. E acabou. E ele tem que respeitar da mesma forma que a gente vai respeitar se ele quiser casar no civil. E não só porque é assim, né, e ponto, mas porque existe toda uma compreensão enorme por trás disso, biblicamente falando, que nos impede de reconhecer aquilo como legítimo. Né? Certo. Gente, vai mandando suas perguntas, tá bom? A gente vai tentar não fazer segunda parte, então usa esse tempo agora para perguntar a dúvida que você tem. Vamos lá. Por que a homossexualidade é um pecado tão moralmente agressivo para os que se dizem conservadores em geral, cristãos e não cristãos? Bom, mais uma vez por causa da hipocrisia, né? Isso tem tudo a ver com como eu me vejo e como eu vejo os outros. Até porque a palavra conservador me concede um status de corretíssimo, né? Guardião da verdade, guardião da moral e dos princípios. Brincadeira. Só que o conservadorismo tem uma história negra também, né?
Os templários mataram muitas pessoas em nome de Deus, né? E muito do que é feito em nome de Deus pelos conservadores não é uma coisa muito legal na história do mundo. Então, muita calma, né? O que é ser conservador, então, né? Eu quero defender princípios de família, de casamento, que bom, que legal. Só que ser conservador também é defender coisas milenares como a graça, o amor, o acolhimento, o perdão, né? Então, tudo isso tem a ver com o que é profundamente bíblico, né? Então, lidar com o homossexual como conservador deveria ser o quê mesmo? Amá-lo profundamente, como Jesus amou, Uhum. certo? Acolhê-lo como Jesus acolhe. E aí, né? Como Jesus tratava as prostitutas da época dele, certo? A história que eu mais gosto do Evangelho de Lucas é essa, né? Ele está jantando na casa do fariseu e a prostituta chora aos pés dele. E aí ele fala para o fariseu: você estudou a vida inteira para reconhecer o Messias e não vê ele na sua frente. Ela, que é uma prostituta, percebeu que eu sou o Messias. Então, assim, Jesus não ligava para quem era o conservador fariseu. Ele ligava para as pessoas que conseguiam enxergá-lo como Messias. Então, muitos conservadores estão mortos na letra, não enxergam o amor vivo de Jesus e por isso não conseguem acolher um homossexual, né? E se é isso que é ser conservador, não serve para nada, né? Conservador tem que ser algo que guarda a profunda verdade, mas pratica essa profunda verdade com amor, né? Senão não tem sentido, né? Exatamente. Pastor, só uma pausa rapidinho. Estão pedindo aqui para a gente salvar essa live. Então eu vou pedir para Tainá ou para o Léo ir nas configurações aqui do IBNT mesmo e colocar salvar os stories no rolo de câmera, tá bom? Por favor, façam isso para essa live poder ser salva. Porque aí a gente vai deixar essa live salva e vamos postar no nosso IGTV aqui do nosso Instagram, tá bom? Então vamos continuar com as perguntas. Você vai salvar a live, ó, o Léo perguntou aqui pra mim. Então, vou, mas eu preciso da sua ajuda nesse momento. Vamos lá para a próxima. Uma pessoa que já foi cristão e hoje vive ao contrário do que Deus ensina, ele realmente teve um encontro com Deus? E essa também é uma pergunta muito difícil de responder. Primeiro porque ninguém consegue saber o que está dentro dessa pessoa, né? Então, assim, eu estava conversando isso com uma das jovens da igreja em casa esses dias, né? Para alguns, essa pessoa é uma pessoa que é apóstata. Ela largou a fé, ela está indo para o inferno porque ela cuspiu em tudo que ela acreditou. E ponto. Mas para outras pessoas, ela apenas está desviada, ela está num momento de crise, e uma vez que ela entregou a vida dela para Cristo, Cristo fará ela voltar. Né? Isso vai depender do que a gente acredita aí nessas linhas cristãs, né? Mas acho que julgar isso e categorizar isso também não tem utilidade, né? Ah, não, ela é uma apóstata. Tá, e daí? O que você vai fazer a partir disso, né? Não, ela é uma desviada. Sim, e o que você vai fazer a partir disso? Eu acho que a questão é o que eu vou fazer com essa pessoa que teve uma experiência cristã, mas que está fora hoje. Eu acredito que eu devo orar por uma oportunidade de mostrar Jesus através da minha vida, né? Eu acho que é sempre isso, né? Essa pessoa está ali. Eu sei que talvez ela não tenha entendido direito, eu sei que talvez alguém tenha chateado muito ela, o diabo pode ter usado alguém dentro da igreja para destruir a vida dela, sei lá. Então eu tenho que orar a Deus pedindo discernimento para ajudar essa pessoa, né? Nós temos uma história muito, muito parecida na nossa igreja de uma pessoa homossexual que saiu, né? Da igreja e que uma jovem foi procurá-lo mesmo, né? Para conversar e tudo mais. Então, é isso, é muita oração, buscar mesmo na palavra de Deus e buscar essa pessoa para confrontá-la em amor, né? Para revelar o amor de Deus por ela, né? Sim, vale ressaltar que buscar não é sentar e você apoiar essa nova decisão dela, mas sentar e entendê-la, acolher e ouvir, né? E se baseando sempre na Bíblia, em Cristo, tentar ajudá-la a sair daquilo. Se ela quiser também, né? Porque isso é uma Exatamente. decisão da pessoa. Então é muito importante Sim, mesmo a oração nesse momento, para que Deus te dê a direção certa. Porque se você sentar e esperar a pessoa vir falar, é muito mais difícil do que se você ir atrás dela. sim. Então vamos lá. Vamos lá. Mas ela realmente tem consciência que vive em pecado? É uma continuação da pergunta.
mas ela realmente tem consciência que vive em pecado, ou pode ser que ela realmente se cegou. Então a pessoa, ela teve uma história na Bíblia, uma história na igreja, saiu e aí assumiu a sua homossexualidade e ela pode estar cega? Será que ela entende que isso é realmente pecado? Ou ela tem consciência, está pecando mesmo? Bom, olha, eu já ajudei pessoas de todos os tipos aí, né? Mas uma dessas pessoas, ela realmente era uma pessoa que ia para a igreja, a mãe é de uma igreja pentecostal, tal. Só que aí essa pessoa decidiu ir morar com outro homem, né? Era um rapaz, ele decidiu ir morar com outro homem e depois de todo o aconselhamento, depois de todo um processo com ele, ele decidiu isso. Aí eu falo para você, ele tá indo pro inferno porque ele não entendeu nada, o pecado cegou ele. O que eu digo? Eu digo que ele tem uma carência enorme da presença masculina na vida dele. Uhum. Ele não teve um pai. Ele erotizou essa carência masculina na vida dele, a ponto de ir morar com outro rapaz para suprir isso. Deus pode ter permitido isso nesse momento da vida dele, para ele mesmo perceber que isso não é a solução? Pode. Deus fala, vai, não é o filho pródigo? Vai lá, que você vai ver que não é isso que vai resolver. Então ele foi. Ele está indo para o inferno, então o pecado cegou ele? Não, a carência dele é tão gritante, tão horrorosa, e ele não consegue, ele não decidiu buscar essa cura em Cristo da carência dele. Ele não foi atrás de Cristo para receber essa afetividade masculina sadia. Ele não foi até a igreja para receber amigos cristãos que suprissem essa carência dele. Ele decidiu ir se envolver com outro homem. Então, assim, ele decidiu pecar mesmo. E ele sabe disso, né? Ficou muito claro, eu deixei muito claro isso para ele. Agora, eu não posso condená-lo por causa disso. Porque ele não morreu, né? Ele está vivo ainda. Ele pode aprender com essa experiência e falar, poxa, eu lembro agora de todo o discipulado que eu fiz com o Tiago e que ele tinha razão. Porque a Bíblia dizia isso e isso. Porque Deus dizia isso e isso. Que a igreja... Então, assim, ele pode, de repente, tudo que foi dito para ele, de repente, iluminar a cabeça dele por obra do Espírito Santo e ele entender que a única coisa que pode realmente curar ele são amizades masculinas saudáveis, são relacionamentos com autoridade masculina na vida dele saudáveis e voltar para Cristo. Né? Agora, pode ser que ele nunca tenha tido experiência nenhuma, só foi na igreja porque a mãe obrigava, e agora que ele ficou jovem, ele decidiu que ele quer viver o jeito dele. Uhum. Pode ser isso? Pode ser isso também, né? E aí ele está realmente afastado de Deus, indo para o inferno. Agora, só ele sabe isso, né? Não tem como saber. Exatamente. E isso é muito importante, porque quando um filho pródigo volta, se a igreja não está preparada para recebê-lo, ele vai sair de novo. Né? Essa só fala disso, que ele precisa procurar masculinidade saudável, pessoas com a masculinidade saudável, mas se a igreja não tem, tá faltando isso porque a igreja não entende como acolher esse tipo de pessoa, ele vai acabar se saindo de novo, né? E isso é muito interessante. Pode falar. A parábola do filho pródigo, muitos teólogos defendem que ela não foi feita para pensar no filho pródigo. Que o personagem principal da história é o filho que ficou. E aí, pensando nisso, é o que você disse. Então, o cara voltou e a gente fala assim, muito fácil agora. Ele voltou e aí o bezerro gordo... que ele queria, agora ele volta. E agora a gente vai fazer a festa, vai matar o bezerro gordo para ele, né? Uhum. Então, assim, gente, e aí? Será que não está na hora da gente se preparar para ajudar as pessoas nas batalhas espirituais delas? Uhum. Né? Será que a gente está preparado, como você acabou de levantar, né, para ser amigo de um homossexual, para ele ver a masculinidade em mim e crescer? Consigo fazer isso? Consigo amá-lo a ponto disso? Né? Consigo confiar em Jesus a ponto disso? Exatamente. Eu tenho fé que Jesus vai me ajudar, vai me desconstruir, porque a gente está falando sobre homossexualidade, mas será que a nossa sexualidade é totalmente sã e perfeita em Cristo Jesus? Com certeza não. Né? Porque também precisa isso, né? A gente quer ajudar um homossexual, mas a gente para e pensa, será que eu posso ajudar da forma, com a sexualidade que eu tenho? E vai ficar evidente nessa tentativa de ajudá-lo, né, o quanto a gente é machista, preconceituoso, um monte de traços pecaminosos na nossa própria sexualidade, né? Exatamente. Então vamos lá, seguindo.
Aqui tem uma... Aqui, ó. Adoção por homossexuais. Qual a sua opinião? Então, hoje está muito mais visível homossexuais, casais homoafetivos adotando crianças, né? Tanto mulheres com mulheres, homens com homens. Então, qual a sua opinião sobre isso, pastor? Então, eu acho complicado isso também, em que sentido, né? É claro que o casal, seja lá 2 homens ou 2 mulheres, influenciam, né, o desenvolvimento da criança, né? Isso é fato, certo? Muito do que meus filhos são, pensam, agem, são traços meus ou da minha esposa, né? Nós temos influência direta sobre a vida deles. Inclusive sobre a expressão de sexualidade. Eles observam, né, como nós nos tratamos, como nós nos beijamos, abraçamos, etc. Então, assim, você tem que imaginar a criança num lar com 2 homens que se beijam, com 2 mulheres que se beijam, né? Então, qual é a construção de expressão sexual que ela vai ter como modelo? Ah, mas isso também é fator determinante? Não é, não é. Tem um monte de gente que é criada num casal homossexual e que desenvolve sua sexualidade heterossexual normal, né? Tranquila. Agora, no mínimo, a gente vai ter um problema em que sentido? De ver que a criança vai ter aquilo como mais uma possibilidade, né? Vai ser difícil para ela entender que aquilo não é um padrão de Deus, vamos pensar assim, né? Agora, é delicado falar isso em que sentido? Algumas pessoas já me falaram assim, mas não é melhor aquela criança ser acolhida por 2 homens, que tem uma vida estável, que tem oportunidade para essa criança se desenvolver, estudar e tudo mais, do que ficar lá num orfanato, numa casa de acolhimento de menores e tal, só porque é homossexual não pode. Então, é difícil mesmo, né? Mas a gente está falando o seguinte, tudo bem, pode haver vantagens nisso? Sim, mas a desvantagem é que ela vai ter um parâmetro de sexualidade não sadia como mais uma possibilidade na cabeça dela. Isso pode não ser legal. E também o seguinte, aí é mais delicado falar nisso, mas a homossexualidade, por natureza, traz em si uma construção doentia de sexualidade. De novo, vamos alertar, não é doença, é fisiológico, não é isso. Uhum. Mas se aquele homem ou aquela mulher não desenvolveu plenamente a sua sexualidade, ela tem coisas a resolver lá dentro. Como ela vai lidar com essa criança? Principalmente no caso de abuso sexual, porque é muito comum que alguém que foi abusado se torne um abusador. Né? Quem é psicólogo sabe isso de ponta cabeça. Então, como é que eu entrego para alguém que pode ter sido abusado uma criança, que não é o filho dela, de verdade? Uhum. Então, assim, é muito delicado, né? E aí você vai fazer o quê? Na hora da adoção você vai perguntar, vocês são um casal homossexual, algum de vocês sofreu abuso na infância? Então, assim, é muito complicadinho isso aí, bem complicado mesmo, né? Vamos lá, então. Aí, para ver se você concorda. A salvação não é heterossexualidade, é Cristo. Concorda? Sim. É muito interessante que esse grupo Êxodos, depois quem procurar, né? Eles escreveram uma carta confessando que eles, como instituição, foram abusivos no início da trajetória da instituição. Justamente por colocar como proposta que a única forma de saber que a pessoa estava salva é se ela havia se tornado heterossexual. E aí eles colocaram que eles se arrependem disso, que eles entendem que isso foi totalmente agressivo, né? E aí a gente tem que entender, mas o que você está dizendo então? Então a pessoa, ela não vai mudar, né, e tal? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, nosso foco como igreja é fazer a pessoa realmente conhecer Cristo e o poder de Cristo. E esse poder de Cristo na vida dela vai desenvolver a sexualidade dela. Se isso vai ser a ponto de ela desenvolver um relacionamento heterossexual e uma família, é Deus e a pessoa, né? Ou se Deus vai exigir dessa pessoa que ela viva um celibato dali para frente. Não, já que você não consegue ter atração pelo sexo oposto, desenvolver um relacionamento com o sexo oposto, você não pode dar vazão a isso da forma como você vinha fazendo. Então você vai se abster de ter relação sexual, de ter envolvimento sexual com alguém. Nossa, mas
É, Jesus pode pedir isso, ele disse isso, lá em Mateus 19. Tem gente que se torna eunuco, né? É uma forma de dizer, se abstém da sexualidade, da expressão da sexualidade, por amor a Cristo. E aí? Né? Então, a heterossexualidade não é a consequência X, né? Ah, agora eu sei que ele é salvo. Não funciona assim, né? Eu tenho que entender até onde a homossexualidade foi destrutiva na vida daquela pessoa. Né? E geralmente não é fácil lidar com isso. Certo. Vamos lá. Olha aqui uma pergunta. O que a IBNT tem feito para ajudar os homossexuais que se revelaram, né? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Revelaram, né? Nos últimos anos. Então, desde que o Ministério Vida Pura foi até a nossa igreja, né? E eles, no evento do Submerso, eles, em setembro, acho que foi em 2018 isso, eles estiveram na nossa igreja, e o Vida Pura é um ministério que trabalha com libertação da pornografia. Então, o foco deles não é a homossexualidade, é a libertação da pornografia. Só que, inevitavelmente, você vai lidar com pessoas que buscam todo tipo de pornografia, inclusive pornografia homossexual. E pessoas que desenvolveram a homossexualidade por causa da pornografia, que isso também é real. Vê que coisa louca. Então, por isso que o Vida Pura lida com isso também. Então, a partir do Vida Pura, a gente abriu para aconselhamento das pessoas. E já tivemos pessoas dentro desses aconselhamentos que confessaram esse tipo de luta, né? Então, a gente aconselha, a gente orienta, né? E vai andando com as pessoas, e cada um na sua expressão ali de dificuldade sexual, né? Então, através do Vida Pura, a gente tem aberto essa possibilidade e tem sido muito interessante mesmo. Sim, lembrando que o Vida Pura na nossa igreja não é só para meninos, homens, mas para mulheres também. E eu acho que o pastor caiu. Volta, pastor. Eu vou... Vamos lá. Aqui. Esperar um pouquinho. O pastor Tiago, acho que deu uma caída na... Caiu a internet dele. Eu tô vendo aqui se ele vai voltar. E ó, falta 2 minutinhos para acabar a live. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live. Vou tentar postar essa live aqui no nosso Instagram. Se vocês querem uma continuação dessa live, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, se ficou coisas pendentes aí, eu quero que vocês comentem lá na live ou no post sobre quarentenados falando queremos parte 2. Hashtag queremos parte 2. Então, se a gente ter bastante demanda, semana que vem, sábado que vem, a gente faz parte 2 desse quarentenados, tá bom? Então entra lá na foto do quarentenados de hoje, escreve queremos parte 2. Olha, tem algumas pessoas manifestando que querem parte 2. Como a internet do pastor caiu e falta 1 minuto para acabar a live, então eu vou encerrar a live agora. Espero que você tenha sido abençoado nesse momento. Se você quer parte 2, comenta lá, queremos parte 2. E a gente vai fazer parte 2 sábado que vem. Então, esse aqui ficou um gostinho de quero mais. Deixou a gente meio instigado. Durante a semana, reflita sobre o que foi falado. Reflita sobre os versículos. Procure saber mais. Se o pastor Tiago... podem seguir o pastor Tiago. Mandem mensagem para ele. Mandem mensagem para nós. E aí, é isso, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se vocês querem parte 2, comenta lá. Queremos parte 2, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.